Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode tomar o vosso assento. O Senhor é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Por algumas dificuldades, algumas coisas que aconteceram, quase que eu nem chego no culto. Mas o Senhor é maravilhoso. Nem esperava por essa oportunidade, mas aqui estou para fazer o que o Senhor quer. E vamos dar, irmãos, na verdade, é continuidade ao que o pastor Adriano estava falando sobre a nossa alma escapou do laço. Eu quero ler convosco um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23. Você certamente sabe de memória. Eu lembro-me quando meu filho Marcos era pequenininho, meus filhos são casados, e em abril vai chegar mais uma neta, completando 11º netos. Imagina, minha família cresceu. Eu digo para eles, estamos igual o povo de Israel no Egito, aumentando muito. Os argentinos vão ficar com medo. Mas ali estamos servindo o Senhor já, aqueles que não sabem. Eu fui solteira, fiquei 6 anos sozinha. Eu digo para o meu marido, sou João Batista, eu fui preparar o caminho para você. E eu estou na Argentina já há 46 anos, fez em novembro. Assim que o Senhor tem me sustentado. Realmente é Ele. Eu sempre digo, não sou nem a única e nem a melhor opção para Deus. Mas quando Deus me desafiou, eu fui. Eu acreditei, eu abracei esta causa. Estou ali até hoje. Amém? Amém? Aleluia. Então, Deus usa os improváveis, né? Deus usa mesmo. Então, diz assim o Salmo 23, aí meu filhinho foi o Marcos, não sabia ler, estava ainda no jardinzinho, ele pegou a Bíblia e disse, quero ler para os irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E começou a dizer. Então, uma irmãzinha me cutucou e disse, mas ele é tão pequenininho, e lê tão bonitinho, lê rapidinho, irmã. Eu disse que nada, irmã, ele sabe de cor isso aí. Ele não está lendo, ele abriu a Bíblia aleatoriamente, está lendo, porque de pequenininhos eu ensinei já. É o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 1, e assim a gente vai trabalhando com as crianças. Uma coisa, irmãos, a semente que você bota em seus filhos, em quem quer que seja, ela fica. O negócio é que, às vezes, o problema é que, às vezes, a gente quer resposta rápida. A gente quer resultado instantâneo. Estamos na época do tudo já, né? Tudo é rápido, tudo é agora. Ninguém sabe esperar. Mas Deus trabalha em processos. Eu me lembro que uma vez eu plantei uma semente de um fruto lá, não sei se era manga, que lá quase não tem, não se vê. Aí eu achei uma, plantei, demorou. Daí eu fui fuçar. Está demorando muito, passou 1 mês, passou 2, fui fuçar, lá estava debaixo da terra ainda o brotinho, e daí ressentiu e morreu. Às vezes nós estamos muito ansiosos, espera você sim, eu espera que vai brotar. A semente, a palavra de Deus não fica vazia, ela traz resultado em qualquer momento, amém? O filho pródigo, ele recebeu em casa e ele foi para fora, parece que não aprendeu nada, masticou alguma coisa. Ele disse uma coisa na hora da fome, da solidão, ele disse, na casa de meu pai tem muitos pães, até os empregados comem, tem fartura. Ele lembrou de algo bom da casa do pai, e ele disse, então eu vou voltar, lá tem, e eu vou voltar, amém? Assim diz a palavra, nós devemos ensinar a criança no caminho do Senhor, e ainda quando for grande, ela vai entender e ela vai voltar ao Senhor, amém? E graças a Deus, meus filhos estão, pela misericórdia do Senhor, todos servindo ao nosso bom Deus. Diz, o Senhor é o meu pastor, vê, todo mundo junto, e nada, deitar ou... Vamos ler, porque eu estou sem óculos e eu sei espanhol, eu troco. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas águas, mansamente as águas tranquilas, em espanhol, irmãos,
ministra, Pai. E diz que mais? Vamos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com um óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, pela eternidade. Aqui diz: o Senhor é meu pastor. Eu sempre digo, as coisas conhecidas, muito conhecidas, às vezes passam a ser até desconhecida, porque a gente está tão familiarizada que a gente já não estuda mais, que a gente já não observa mais, que a gente já não presta mais atenção, e de repente fica até algo meio superficial. Eu acho que conheço, mas não conheço. Então a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor. A consequência do Salmo, como o Salmo 91, não é deixar lá a Bíblia aberta. Muita gente usa como se fosse uma mantra, uma coisa, um mistério que vai acontecer, um milagre, só isso, só deixar o Salmo 91 lá. É bom ter a palavra do Senhor, mas se eu não viver a palavra do Senhor, aí está faltando alguma coisa, porque o Senhor trabalha em conjunto conosco, embora Ele possa fazer tudo, como me antecedeu o irmão, dizendo que Jesus podia fazer o milagre daquele cego assim, num piscar de olhos, mas o Senhor fez um protocolo lá, fez diferente, e um e outro, foi todos diferentes em questão de cegos, porque Deus tem que se agir. Por isso que nós não podemos engessar o poder de Deus. Essa é a forma que Deus faz tal coisa. Não, se Deus fez para mim, pode ser que para o outro seja um pouco diferente. Nós não podemos fazer uma fórmula daquilo que não está na Bíblia. Deus opera diferentes maneiras. Ele tem os seus princípios e os seus meios, mas nós não podemos engessar. Imagina o Sansão, ministério da queixada ungida, vendendo queixada porque ele matou 1000 homens. Aí está as queixadas ungidas. Não é como ele funcionou, mas não foi com todo mundo. Davi, as pedrinhas, não foi todo mundo, né? Então nós temos que entender que o Senhor tem os seus meios para agir e para nos usar e para trabalhar conosco. Então aqui diz: o Senhor é o meu pastor. O Davi fala isso porque ele havia sido pastor. Então ele falava com conhecimento de causa, porque ele havia sido um pastor, e ele estava então representando como era Deus para ele, assim como ele cuidava das suas ovelhas, assim ele via o cuidado de Deus. Agora, diz: o Senhor é meu pastor, então aí é o cuidado do Senhor, é o Senhor. Mas quando a gente diz: o Senhor é meu pastor, dá a sensação que eu possuo o Senhor, eu tenho Ele e eu mando Ele para onde quero. O Senhor é meu pastor, dá a sensação que é eu que sou o proprietário. Mas não, é Deus, Ele o proprietário. Eu sou a ovelha, eu sou dele. Não é Ele é meu, e aí eu faço o que eu quero, eu deixo Ele hoje aqui, hoje eu estou brava, hoje eu não quero ir na igreja, eu não quero, e não, é compromisso. Ele é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu me submeto a Ele, eu faço o que Ele quer, eu vou aonde Ele quer, eu me sujeito. Não é fazer as coisas à minha vontade, senão o que a palavra diz. Então Ele é o meu pastor, e diz: nada me faltará. Mas na verdade, no original diz: e de nada eu terei falta. Porque se for falar isso, nada me faltará, a gente olha assim: não, mas me faltam algumas coisas. Mas no original diz: de nada eu terei falta. Então quer dizer, o Senhor me preenche, que por mais que tenha algumas coisas que ainda eu não adquiri, que eu não os tenho, mas mesmo assim eu me sinto completa no Senhor. Amém?
Uma pessoa cheia do Senhor pode comer só arroz com feijão, não tem mais nada, mas ele é completo, ele é feliz. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me completa e o resto ele vai me surpreendendo. Mas diz aqui algo, eu quero saltar rapidinho, senão não me dá o tempo, para o versículo 3, que em espanhol diz, me disse, refrigere minha alma. Que o pastor Adriano falou da alma que foi livre do laço do caçador. E aqui ele está dizendo, refrigera minha alma. Em espanhol diz, confortas a minha alma. Irmãos, há uma coisa que nós precisamos saber, que é uma divisão que nós não conseguimos muitas vezes, é a alma do espírito. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra, ela é apta, ela é como uma espada de 2 fios, que ela penetra e ela divide o quê? Ela divide a alma do espírito. Às vezes é a alma que está dodói, não é o espírito, é a alma que está interferindo no espírito para comunicar com Deus. A alma é a central das nossas emoções. Então, se eu me guio só pela alma, eu vou dizer, eu estou triste, não oro. Eu estou chateada, não vou na igreja. Eu estou embroncada, não vou cantar. Eu estou assim, não vou ler a Bíblia. Então, aí a gente se guia pela alma. Nós temos que aprender a sujeitar a alma. O salmista Davi, ele ministrou a ele mesmo, disse, ó alma minha, por que tu te abates? Por quê? Davi se auto-ministrou, se auto-repreendeu, e ele disse, por que estás abatida? Ele queria saber de onde surgiu essa tristeza. Por que, alma minha? Louva o Senhor, louva o Senhor. Então, muitas vezes nós temos que auto-ministrar, porque é uma maneira de que o Senhor nos deu também alguma ferramenta para a gente também abrir essas gaiolinhas e sair, ser solto. Não é que Deus vai fazer tudo magicamente. Nós temos que aprender também. Somos filhos dele. Quando é pequenininho, a mamãe dá tudo na boquinha, mas quando ele cresce, ele vai se independizando, vai se fazendo as coisas, vai aprendendo. Nós precisamos ser dependente, mas ao mesmo tempo independente de coisas que nós já sabemos. Então diz, refrigera a minha alma. A tua alma está cansada, qual o motivo? Porque está falando de alma, não está falando do espírito. O espírito está pronto, está livre. Não é assim que a Bíblia diz? Que a carne é que é fraca, não, mas o espírito ele está livre. Só que a alma, ela às vezes atrapalha. E não deixa o espírito fluir, esse espírito avançar, esse espírito correr, estar em comunhão com o Pai. Então eu tenho que ministrar, e eu tenho que ver o que é que está impedindo a minha alma, o que é que está engaiolando a minha alma. O Senhor quer que a gente saia de muita gaiola que já está aberta, mas que a gente não está conseguindo sair. Muita gaiola, viu? O passarinho quando acostuma dele pequenininho dentro da gaiola, já está aberto, ele nem está ali dentro, não sai. Uma vez eu vi um cavalo, eu fiquei tão assustada. O cavalo, ele estava amarrado uma cordinha, numa cadeira branquinha dessas de plástico, branquinha, essas bem leve. E o senhor tinha ido no boteco, e o cavalo estava lá, amarradinho. Se ele soubesse a força que ele tem, ele não se sujeitaria àquela cadeirinha e àquela corda. Às vezes nós estamos assim, o inimigo nos engana, ele tira vantagem, mentindo, enganando-nos, mas no sangue de Jesus nós temos poder, nós somos livres, e hoje muitas pessoas vão abrir e vão voar para a glória do Senhor, como diz Isaías 40, que diz Isaías 40, no final do capítulo, diz que como águias, correrão e tomarão as alturas. Ei,
Se a palavra está dizendo que essas águias estavam meio voando baixo, né? Estava meio baixo. Estava meio como que com os pintinhos, com os patinhos, com as galinhas. E o Senhor disse, não, vão pegar força e vão voar. Aleluia! E às vezes, para voar, o que a mãe águia faz? O ninho tem espinho e depois tem um colchãozinho de pluma. Mas se o filhote está meio grandezinho, só quer comidinha na boca e não sai do ninho buscar, aprender a voar, a mãe águia começa a tirar o colchãozinho de pluma. Aí vai deixando aqueles espinhos espetar. Aí eu tenho que sair, eu tenho que sair, eu tenho que voar, eu tenho que me revirar. Será que o Senhor tem que tirar? E às vezes a gente está orando, chorando, fazendo campanha. E o Senhor está dizendo, eu só quero que você voe. Eu só quero que você saia do comodismo. Eu só quero que você saia da mesmice. Eu só quero que você... O que o Senhor disse para Abraão? Levanta os teus olhos. Abraão estava olhando a sua dor. Não tenho filho. Sara está cada vez mais velha. Não temos filhos. E Deus disse para Abraão um dia, sai da tua tenda. E agora, olha para os céus, se conta as estrelas, se tu podes contar. E no outro momento, Deus disse assim, Abraão, levanta os teus olhos e olha para toda a banda, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Tudo que tu veres, olha bem, irmãos, nós precisamos pela fé ver. Tudo que tu veres, eu te entregarei a ti e a tua semente. O que você consegue ver? Porque se a gente está aprisionado na alma, a gente vai ver só derrota, só desgraça, só tristeza, só confusão, só não dá, só não posso. Mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então, refrigera a minha alma, aí eu tenho que ver bem. Por exemplo, eu posso estar no hotel 5 estrelas, desfrutando, que maravilha. Tudo muito bonito, a paisagem pode ser lá fora bonita, mas se eu estiver, por exemplo, com dor de dente, ou se eu estiver com algo no estômago, uma dor no estômago, ou com um ataque de fígado, vai adiantar eu estar no hotel 5 estrelas? Vai adiantar? Não. Porque algo está mal em mim. Então, eu não consigo desfrutar, divisar, eu não consigo usufruir daquilo que me é oferecido, porque há alguma coisa em mim que não me permite. Então, quando a Bíblia diz refrigera a alma, é dizer, estás dodói? Vem cá, que eu vou te curar primeiro, para depois que eu arrumar esse dentinho, depois que eu dar o remedinho para o fígado, depois que eu sarar o teu estômagozinho, depois, eu quero refrigerar a tua alma. E às vezes nós estamos dodói, e queremos que o Senhor faça um milagre, mas tem dodói. O que o Senhor disse através do profeta para o rei Ezequias? O Senhor primeiro disse, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí ele orou, chorou na cama mesmo, virou para o lado, e o rei chorou, disse, Senhor, eu tenho sido íntegro, eu tenho sido fiel. Aí Deus usou o profeta que estava lá no pátio, voltou e disse, eu te dou 15 anos de vida. Mas foi só assim? Eu te dou 15 anos de japa e pronto? Não. Deus disse, eu te dou 15 anos de vida, mas tinha uma receita. Tinha um conselho que às vezes nós vemos e nós recebemos só até, eu te dou um milagre, eu te abro as portas, mas não vemos a sequência. Deus disse, pega uma pasta de figos, que a gente sabe que é antisséptico, é curativo, e ponha nas chagas da perna, para ele ser curado. Então ele ia morrer com aquela chaga da perna, talvez ia dar uma infecção generalizada, não sei, um tétano, não sei, porque o caminho era, eu te curo. Mas tu podes fazer, buscar pasta de figo não é milagre. Tu podes fazer. Então faz como emplasto, não sei o que era, bota nessas chagas. Será que tem coisa que o Senhor disse, eu faço? Mas tem uma coisinha aí que tu tens que fazer também. Tem uma feridinha aí com alguém que tu tens que curar.
eu faço milagre, mas com essa feridinha aí é só morte. Eu estendo a minha misericórdia sobre você, mas busca logo essas pastas de figo. Busca logo essa medicina do céu para curar, para o Senhor prolongar a tua vida e a tua alma seja livre do laço do inimigo. Amém? Glória a Jesus. Refrigera a minha alma, que é tão bonito, né? Porque a gente quer cruzar os braços e, Senhor, faz tudo. Não é assim. Não funciona assim. Deus não tirou o nosso livre-arbítrio. Deus não nos fez robôs. Deus trabalha em conjunto conosco, mas é necessário que a gente escute, que a gente obedeça o que o Senhor quer. Uns são os mais rápidos, às vezes a gente não sabe. E por que o outro recebeu um milagre mais rápido? E não sei. Às vezes é a soberania de Deus, mas às vezes é que algum é mais ligeirinho que o outro. Às vezes algum não passa assim na vida. Eu me lembro de algum dos meus filhos, às vezes chegava em casa, já nem deveres tinha, porque um horário vago lá da escola, veio brigar, fazia rapidinho deveres. Um irmão meu também, chegava em casa, já estava tudo feito. E tem outros que acham injusto, eu estou fazendo deveres, eu estou aqui sofrendo, e outro não tem nada. Você sabe como foi o processo dele? A gaiolinha já está aberta para todos nós. Amém? Aleluia! O Senhor é bom. O Senhor não faz diferença. Às vezes nós achamos, é que eu não oro muito, é que eu cometi aquela falta e o Senhor não me responde. Irmãos, Ele é nosso Pai. Eu sempre digo, o pão está antes do perdão. O pão é inegociável. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Depois vamos acertar as contas, perdoa nossas falhas. O pão é inegociável. Deus, nosso papai, não vai negociar. Venha na mesa, venha na casa do Senhor, vá na oração, mesmo com alguma falha, mas trata de arrumar isso logo. Papai não vai dizer não pode comer porque temos que... Não, é hora de comer, coma, vá na mesa, coma. O pão é nosso. Às vezes nós achamos, eu mereço mais que o outro. Será? Será que o nosso Deus trabalha assim? Quem tem mais de um filho já grande? Quem tem mais? Pastor Adriano tem um montão, né? Mas só um casado, né? Pois é, mas quem já tem, eu já tenho os 3 casados. 2, 3 casados? Aí se tem um filho que está precisando de algo, pastor Adriano, os outros 3 em casa, mas tem um que está dodói, ou tem um que não se comportou tão bem, mas é meu filho. Aí o senhor vai se negar a falar com ele? Se ele quiser pão, o senhor vai dar pedra? A Bíblia diz, né? Se o teu filho quer pão, tu vai dar uma pedra? Se ele quer peixe, vai dar um escorpião? Se vocês são sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará àqueles que lhe pedem. Porque nós catalogamos Deus que um Deus parece que está distante, parece que Ele não importa com o nosso problema. Não, Ele se importa, mas Ele não resolve tudinho porque Ele quer que eu aprenda. Ele não faz tudinho porque Ele quer que eu amadureça, que eu desenvolva. Aleluia! Então, se aquele filho, aquele está bem malzinho, bem ruinzinho, eu vou na casa, se estão casados, eu vou na casa de quem? Daquele que está mais ruinzinho, daquele que está doentinho. Mas nós achamos, nós somos melhor, eu sou melhor, o Senhor vem aqui, porque eu sou a boa, a linda, a mais santa. E o Senhor disse, eu vou na casa de todos os meus filhos. Agora, se querem consertar o altar, daí é com cada um. Quem quer comunhão íntima com Ele, aí procura ligeirinho a pasta de figo
para sarar o seu dodó, estará as suas feridas, senão vai morrer. Aleluia! O que é que impede a bênção? Irmãos, eu sempre digo, volto a dizer, já tenho dito e volto a dizer, não adianta implorar e pedir. Eu vou fazer campanha de oração para o Senhor responder. É bom, mas eu não sei se o propósito dessa comunhão com Deus é porque você vai lhe pedir, então é meio egoísta. Você não quer comunhão com Deus, você está buscando por benefício próprio, você vai a Ele porque você quer pegar algo dEle, então não serve essa comunhão. Então eu me aproximo de Deus porque eu tenho um problema? Não, eu vou a Deus se tenho ou não problema, eu busco a Deus se tenho ou não problema, eu estou com Ele sempre, eu não vou dar uma coisa, aí se tu me dás eu te dou isso, não, porque tudo é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós temos que aprender a conhecer esse Deus Pai. Porque quando eu falo só Deus, parece que Ele está muito distante, esse trono, né? Parece que é inalcançável. Mas quando eu digo Deus Pai, se eu digo o presidente tem que conversar com você amanhã, aí você não dorme pensando como é que eu cumprimento, como é que eu me sento, o que eu pego, como é que eu pego o copo, como é que eu me mexo, você não vai nem dormir, quais as palavras mais bonitas para dizer, para me apresentar. Mas se eu dizer que essa pessoa, essa autoridade é seu pai, acabou, é meu pai, eu vou dormir, eu converso com ele, amém? Então, sem faltar o respeito, sem faltar reverência, mas ter essa confiança que Ele é o meu Pai, refrigera a minha alma, que às vezes não é o espírito, é a alma que precisa ser curada. O Saulo se transformou no Paulo, apóstolo Paulo, irmão, coisa maravilhosa. Ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que os olhos humanos ainda não viram, que ele não pôde nem escrever, imagina. Aí ele orou 3 vezes por um espinhinho na carne, e o Senhor diz, porque se eu tirar esse espinhinho eu te perco. Então eu tenho que ter esse espinhinho para furar o balãozinho que de vez em quando incha muito, porque eu falo contigo, porque eu te revelei coisa, aí tu fica bem inchadinho, tu acha que pode tudo, e tu és meio impulsivo, aí quer castigar os outros, aquele está repreendido, aquele, que a gente vê pelas cartas dele, era bem durão, aí Deus diz, eu vou te botar um espinhinho, e diz que o espinho era onde? Aonde era o espinho? Na carne. Então por que doía? Porque a carne está viva. Se nós estamos mortos com Cristo, crucificado com Ele, então não vai doer nada. Enquanto dói é porque tem alguma coisa viva em nós. E nós precisamos crucificar com Cristo a nossa maneira de viver, as nossas paixões, muitas coisas que nós precisamos crucificar com Cristo para deixar de doer. Porque enquanto eu vivo vai doer. Não é bom estar crucificado com Cristo? Aí tem gente que está na cruz e está esperneando. Não vê? Não é só eu estou na cruz, eu levo a cruz. Não, os outros foram com Jesus, foi 3, não é? 2 com Jesus, 3 lá na cruz. Jesus e os outros 2. Então não é só o fato de levar a cruz, eu sou de Deus. Não, os outros também estavam levando. O negócio é ser como um cordeiro mudo, levado diante dos seus tosquiadores, se diz aqui tosquiadores? E não abrir a boca, daí está difícil, né? Porque às vezes a gente vai na cruz e vai dando uns coices em alguém, vai xingando, né? Mas a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca. Agora escuta, sabe como a gente rapidinho vai morrer na cruz? Quando a gente entrega o Espírito. Foi que Jesus não revidou, Jesus não, a gente diz em espanhol, patalhou, esperneou. Jesus não criticou. Jesus, a Bíblia diz que Ele entregou o seu Espírito. Ele disse, inclusive, lá no Monte
Getsemane, ele entregou: Pai, se é possível, passa. Está muito difícil esse negócio aqui, esse cálice é muito amargo, se é possível, passa. Mas eu quero fazer a tua vontade, papai. E ele disse: eu tomo a minha vida porque eu dou. Ninguém está roubando de mim a minha vida. Às vezes tem gente querendo crucificar a gente porque a gente não entrega, né? A gente peleja para não morrer. A gente não quer. E Jesus disse: não, eu dou a minha vida, então depois eu volto a tomá-la, porque eu entrego. Quem pode dar de livre e espontânea vontade, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, eu não vou espernear mais não, a minha alma não vai espernear mais não. E o que aconteceu? Jesus morreu rapidinho, lá no Calvário. Quando vieram na sexta-feira, porque vinha o sábado, a sexta-feira de tardezinha, vieram para não escapar da cruz, porque tem crente crucificado que ainda escapa. Tem gente que ainda escapa, meio manco, mas escapa da cruz, ensanguentado, mas escapa da cruz. Aí veio o soldado, quebrou as pernas, esse quer escapar, quebrou as pernas do outro, e do outro, mas quando chegou em Jesus, já tinha morrido, já tinha entregado seu espírito, não foi preciso quebrar a perna, porque quem morreu não escapa da cruz. Quem morre não escapa, está ali. Entregue, aleluia. Deus nos ajude, amém? Amém? Fique de pé um pouquinho. Poderia terminar esse, mas não tenho mais tempo, já se esgotou o meu tempo. Queria falar sobre a mesa preparada diante dos meus inimigos, porque a gente dá uma sensação que essa mesa preparada é como uma mesa de vingança. Eu tenho um montão e os amigos estão lá. E eu, não, essa mesa preparada é como José. O que fez José no Egito? Tinha uma mesa preparada para ele. Quando vieram os irmãos, ele disse: o melhor do Egito eu vou dar para vocês. Não merecem, mas eu dou. Porque o Senhor me preparou mesa e eu dou para vocês. Nós temos que ter esse coração. Não é quando eu subir eu vou pisar em vocês. Não é quando eu tenho a mesa preparada eu vou esfregar na cara de vocês vão ficar com vontade. Não. Pode sentar aqui, como fez Davi, o filho de Jonatão, Mefibosete, que não merecia, não podia estar no palácio, porque ele era aleijado dos pés. Mas diz alguma história, não sei se ainda não procurei saber, mas diz que na mesa os seus pés ficavam cobertos. Então ele se dignificava e ele podia participar. O Davi não ficou arrogante, ganhei do Saul. Davi mandou buscar a descendência de Saul. Eu vou fazer comer na minha mesa todos os dias. Maravilha, né? Que coração bom. Será que há em nós esse coração esperando o milagre para ainda compartilhar com aqueles irmãos invejosos de José? Será que eu posso compartilhar minha bênção hoje que eu estou pedindo milagre? Eu posso? Eu tenho esse coração, eu tenho essa maturidade, porque isso é maturidade. Eu posso? Senta, querida, vamos comer comigo. Volto a dizer, o pão é nosso, o Pai é nosso e o pecado é nosso. Feche os seus olhos. Soberano Deus, te louvo, te bendigo, Senhor, por todo sempre. Senhor, nesta noite, mostra-nos, Senhor, se há algumas feridas na alma que não nos deixam voar. Porque uma águia ferida, por mais que ela tenha, Senhor, a identidade de águia, por mais que ela tenha o DNA de águia, mas ela não vai poder voar por causa das feridas. Nesta noite, venha curar as águias que estão feridas. Cura, papai. Papai, ajuda-nos a sair desse cárcere, ajuda-nos a escapar, Senhor, desta gaiola do inimigo, ajuda-nos a ser livre, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o favor do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.